E aí, bora pegar um vetor? Hã? Hã? Galera, vetor é uma coisa bem simples, igual eu falei lá no primeiro vídeo de introdução. O vetor ele é bem mecânico, né? Então assim, eu vou fazer poucos exercícios aqui, tá? Até mesmo porque teve pouca gente que pediu essa parte de vetor. Eu vou fazer poucos exercícios, porque é mais mecânico, é mesmo só para a gente aprender como é que escreve, como é que lida ali com o vetor. E eu vou ensinar a parte mais difícil, que é a parte de ordenação. Essa parte de ordenação eu vou eu vou fazer com ilustração, vou explicar ela com calma. Vai ser o último exercício dessa aula aqui, tá? Só que como eu vou deixar ele mais curto, então como eu vou fazer menos exercícios, eu deixei uma lista bem grande de exercícios. Por quê? Porque se depois dessa aula aqui, você assistir ela, você não conseguir fazer ali pelo menos uns dois, três, tal, tenta fazer os outros e aí separa esse que você não conseguir fazer, me procura e aí a gente marca um dia lá na faculdade. Como tem pouca gente, dá pra gente se ajudar nisso daí. E aí eu sento com vocês esses dias, pode ser o horário que for. Eu tenho um compromisso só na semana, na quarta-feira, depois o resto dos horários tranquilo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para vetores. Bom, vamos agora para vetores. Eu estou aqui com o meu infinito OBS aqui aberto, uma janela dentro da outra. Eu já abri aqui os exercícios, tá? Bom, como eu falei, vetores, então eu vou fazer o exercício um, eu vou fazer o exercício 2, vamos ver qual mais. Vou fazer com certeza esse exercício 8, né? Porque ele é diferentão, ele é com essa fórmula matemática aqui, para a gente entender. Vou fazer esse aqui mais simples, mas com certeza você vai conseguir fazer esse daqui também. E o 11, que é o de ordenação de vetor. E aí, o 11 eu vou usar o Illustrator aqui para explicar para vocês como funciona a ordenação, para você conseguir fazer esse outro aqui, esse 12 aqui. É a mesma coisa, tá? Só que ao invés de você ler o vetor scanf, fazer o for e ler o scanf, vou te mostrar como é que faz isso, você vai jogar isso daqui lá dentro do seu programa. É só jogar isso aqui, só pegar um Ctrl C, Ctrl V e aí já vai estar declarado o seu vetor. Tá bom? Então eu vou fazer esses. A ordenação de vetor é um conceito que você vai precisar para fazer o 4 aqui. Lá a gente vai ordenar, né? Então vai ter uma sequência de comandos dentro do if. Nesse 4 aqui você não vai ordenar, você vai comparar um com o outro, certo? Mas aí eu explico depois que eu fizer a ordenação. Bom, vamos embora. Estou com meu code blocks aberto aqui. Create a new project, console application, go, next, C. Vou colocar aqui vetores, aula, finish. Tô aqui com o meu main C, clicar dois cliques nele, beleza. Bom, se você não está familiarizado com isso aqui, se você precisa decorar esses includes, eu aconselho que toda vez que você for fazer isso, você delete, anota esses includes aqui num papelzinho, deixa do seu lado aí, deleta tudo e toda vez que você fazer um programa, você escreve de novo, include, e aí você coloca stdlib.h, hashtag include, stdio.h. Para você decorar, para você se familiarizar com esses includes, tá? É normal, programação é assim mesmo, você tem que escrever uma vez atrás da outra para você decorar essas coisas, tá? Tirei o Hello World que estava aqui, vou deixar só com o int main. Bom, então vamos lá. Aqui a gente vai aprender os passos iniciais no vetor. Então a gente sempre tinha a declaração de variáveis, da variável x, y, a, b. Para declarar o vetor, a gente precisa chamar ele de um nome, vetor, e, opa, cliquei errado aqui. E aí dentro de colchetes o tamanho dele. Então 10, certo? E eu sempre já declaro um i, que eu sempre vou usar o i. Às vezes eu vou usar o mais de algum contador, mas eu vou usar o i para fazer a contagem do meu laço, tá bom? Então, ponto e vírgula para terminar. A gente vai agora de for, que vai ser o meu laço. Então eu vou percorrer os dados do meu vetor, certo? O meu vetor está declarado, ele está lá na memória já, só que ele está vazio ou não, né? Bem difícil que ele não esteja vazio, mas lá na minha memória RAM existe agora 10 espaços, e aí esses 10 espaços agora, o meu programa está usando esses 10 espaços
só que eles estão com algum valor que já estava na memória e não foi desalocado para algum programa do Windows, ou realmente está vazio, mas é bem difícil uma memória RAM tá vazia, tá? É, algum espaço da memória RAM tá vazio em algum momento do que o computador depois que foi ligado. Bom, então a gente vai começar aqui. Bom, então eu vou percorrer esses 10 espaços para ler. Então eu vou de i igual a zero, ponto e vírgulazinha aqui, i menor do que o tamanho dele, que é 10, é, ponto e vírgula aqui, e o meu i vai crescendo, certo? Fecho o laço, agora eu coloco algumas chaves para abrir e eu falo o que vai acontecer toda vez que eu percorrer. Bom, toda vez que eu percorrer, eu estou lá na casa zero, então eu quero mostrar para o usuário a seguinte frase: digite o porcentagem de valor do vetor. Então ele vai mostrar porcentagem zero, digite o zero valor do vetor. Zero valor do vetor eu não quero, hein? Eu quero, deixa eu colocar um barra n aqui, só uma quebra de linha, de vírgula. Eu quero, na verdade, que ele fala assim, digite o primeiro valor do vetor, o segundo valor do vetor, que ele começa assim, aqui ele vai de zero, porque é a posição da memória RAM. Só eu quero que ele mostre para mim primeiro, segundo, terceiro, como se fosse uma contagem igual pessoas comuns fazem, não computadores. Então eu vou colocar aqui para ele mostrar i mais um, certo? Então eu vou estar na posição zero, só que ele vai mostrar para o usuário, que é um burro, a posição 1. Tá bom? E aqui eu vou ler, vou botar um scanf, vou ler o que? Vou ler um inteiro, diretão assim mesmo, e aí eu coloco endereço vetor do que? De i, certo? Bom, bem simplesinho, né? Bem simplesinho mesmo, esse aqui é o laço pra gente colocar. Agora, para imprimir, eu sempre coloco um printf antes, falando assim, seu vetor é, sua matriz é, não sei o que, sempre antes do laço eu já coloco isso aqui já para pessoa saber. Um espacinho para não colar o número aqui logo nos dois pontos, ponto e vírgula. E aqui a gente vai fazer um outro laço. Mesma coisa, i igual a zero, ponto e vírgula, i menor do que 10, ponto e vírgula. O i cresce. Eu gosto de deixar esse espacinho aqui sempre aqui, para ficar bonitinho, ó, né? Nos for. Mas você pode escrever do jeito que você quiser. Se você quiser escrever colado, isso aqui tanto faz, viu? Isso aqui é uma forma só que eu escrevo. Printf. Aí agora eu vou escrever sim os valores do vetor. Então, porcentagem de, dou um espacinho para ficar bonito, vírgula, e você vai mostrar para mim vetor de i, certo? Ponto e vírgula aqui para terminar. As chaves já é colocado automático pelo code blocks, mas tá, isso daqui é o final. Então, antes do final do int main, eu vou colocar o return zero, que é o final do nosso programa, certo? Vamos rodar isso daqui. Digite o primeiro valor do vetor, né? Tá lá, meu i está na posição zero, mas é o primeiro valor para o usuário. Então vou colocar 8, 5, 7, 3, 2, 6, 9, aleatório. 1, 4, 0. Seu vetor é 8, 5, 7, certinho, tá bom? Programa rodado, beleza. Esse aqui foi o exercício número 1, beleza? Se vocês quiserem, depois eu posso passar isso daqui para vocês. Vamos agora para o exercício número 2, que é leia um vetor de 10 elementos, imprima os elementos do vetor, identificando se cada valor lido é par ou ímpar. Bom, vou escrever tudo de novo aqui para você também entrar na sua cabeça certinho, tá bom? Então vamos lá. Int vetor de 10, né, que é o que, tanto que ele pede. Vou colocar o i, lembra, que é o meu contador. Você pode colocar aqui, às vezes vai precisar colocar um j, mas aqui eu só vou usar o i. Vou começar o meu laço. E aí o meu laço como é que é? I vai de 0, ponto e vírgula, i menor do que 10, que é o tamanho do meu vetor, ponto e vírgula, i mais mais. E aqui eu coloco as chaves para abrir, começar o laço. E aí eu vou colocar aqui printf, digite o valor, o porcentagem de, né, que é o para ele mostrar em qual caso eu estou, o valor do vetor. Então, barra n, fecha aspas, vírgula, e aqui é a mesma coisa, vou cair mais um para mostrar para o usuário qual é a posição que eu estou, como se fosse uma pessoa mesmo fazendo a contagem. Scanf, eu vou ler agora do usuário um inteiro, porcentagem de, vírgula, e vetor i. Perdão. Então, ponto e vírgula.
depois aqui dos parênteses, certo? Bom, beleza. Já li o meu vetor, certo? Que é o que ele pede. Leia um vetor de 10 elementos. Ponto final. Então, primeiro você precisa ler esses elementos. Imprima os elementos do vetor, identificando se cada valor lido é par ou ímpar. Então, imprima os elementos, tá? Isso aqui é bem simples. Você não precisa imprimir um outro vetor. Você precisa imprimir só os elementos. Imprimir um outro vetor agora com os elementos novos, isso aqui entra em alocação dinâmica. A gente vai ver em outra aula, tá bom? Mas aqui é só para imprimir os elementos. Então, eu posso percorrer o meu vetor, fazer uma comparação se esse elemento é par ou ímpar e aí imprimir ele, tá? Eu não preciso imprimir eles em forma de um novo vetor. Então, vai ser bem simples aqui agora o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um laço que, mesma coisa, i igual a zero, ponto e vírgula i menor do que 10, ponto e vírgula i mais mais. E aqui a gente abre o nosso laço. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que comparar, não é? Para comparar, a gente vai fazer uma condicional, um if. E aí o que que é? O vetor de i, ou seja, a posição que eu estou, certo? Eu quero saber se existe resto na divisão dele por 2. Porcentagem aqui, tá vendo que ela tá vermelhinha, né? A porcentagem vermelhinha, ela não tá dentro de umas aspas, então ela entra como operador. Aqui ela entra mesmo para reconhecer se então aqui ela entra como operador para tirar o resto da divisão de vetor de 2 e i. Eu quero saber se esse resto é igual a zero. Por quê? Porque se eu tenho um número dividido por 2 e o resto zero, quer dizer que o número é par, certo? Então eu vou abrir o laço do meu if. Bom, se for, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer vai estar dentro dessas duas chaves aqui. Se for, eu vou printar. Eu vou printar já com barra n aqui. Você vai ver que ele vai ficar mais organizadinho. Aí agora sim, porcentagem d, para mostrar o valor, é par. Fecha as aspas, vírgula, aqui agora eu vou ter vetor de i, para ele mostrar aqui eu quero que ele me mostre um valor inteiro. Qual valor inteiro? Esse valor inteiro, certo? Ponto e vírgula. E agora fecha as minhas aspas, na verdade. E aí eu vou começar o meu else. Se não for, o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça printf, se não for o quê? Se o vetor, se o resto da divisão do meu vetor i por 2 não for zero, você vai printar para mim a mesma coisa lá de cima. Porcentagem de é ímpar, vírgula, vetor i. E aí um ponto e vírgula aqui, certo? Fecha o laço do else, fecha o laço do for, return 0, fecha o laço do int main. Vamos rodar isso daqui. Digite o primeiro valor do vetor. São 10, então eu vou colocar aleatoriamente aqui. 7, 6, 9, 2, 4, 3. 8 é par, 5 é ímpar, 3 é ímpar, 7 é ímpar, 6 é par. Certo? Bonitinho aqui, beleza? Deu certo o programa. Vamos para o próximo programa. O próximo programa, qual que eu tinha falado que eu ia fazer? Era o exercício 8, né? Exercício 8, que é o da fórmula. Leia n valores numéricos e os armazene no vetor v. O valor de n também deve ser lido. Calcule e exiba o valor da série S, onde VI é o iésimo valor armazenado do vetor V. Não entendi bolhufas, Cadu. Calma, peraí. Leia n valores numéricos e as armazene no vetor V. Até aí tudo bem. A gente vai ler n números e armazenar no vetor V, certo? O valor de n também deve ser lido. Tá, então eu não sei qual é o tamanho do meu vetor. Eu preciso ler esse valor antes. E aí eu vou calcular e exibir o valor da série S, onde VI é o iésimo valor armazenado no vetor V. Tá. Então a série S é igual ao quê? Uma somatória, isso aqui é uma somatória matemática, que I vai de 1 até N. N é o quê? O tamanho do meu vetor. Vamos pegar os exercícios anteriores. Digamos que seja 10, né? Então eu vou fazer uma somatória de 1 até 10, certo? Somatória do quê? I sobre V de I. Então quer dizer que a minha somatória é o quê? Eu vou somar vários elementos, certo? Meu primeiro elemento dessa somatória vai ser 1 sobre vetor 1. Meu segundo elemento vai ser 2 sobre vetor 2.
Ah, mas o nosso vai de zero até isso. Mas aí a gente vai dar um miguezinho aqui na hora de programar para você entender que vai dar a mesma coisa, que é de um até n, né? De um até 10, certo? Mas a gente dá um miguezinho lá no nosso laço para a gente fazer de zero até menor do que n, certo? Porque quando a gente tem 10, um tamanho de 10, a gente vai de zero a 9, né? Aí são 10 valores. De zero a 9, se você contar na sua mão, você tem 10 valores. Então a gente vai de zero a 10, tá bom? Então vamos voltar, clica. Opa, voltou. Vamos voltar para o code blocos aqui e vamos começar o. Então eu preciso do que? Eu vou precisar do n, do tamanho que eu vou precisar ler. Vou colocar o meu i aqui, certo? E veja bem, a minha somatória aqui eu vou ter que mexer com divisões, certo? E aí com divisão, isso aqui é uma lei que eu uso assim, em Haskell, em C, em tudo quanto é tipo de coisa. Se tem divisão, se tem raiz quadrada, eu uso float. Tô nem aí, tá? S igual a zero, ponto e vírgula. E vamos lá. Printf, vamos ler esse n aqui, né? Digite a quantidade de valores que o vetor terá. Barra n, fecha, ponto e vírgula. Aqui, scanf, agora vamos ler do usuário, porcentagem de, vírgula, n, com o e comercial. Opa, olha eu errando o scanf, gente, e comercial, ponto e vírgula, certo? E aqui agora eu vou declarar, porque agora eu tenho o meu n, eu vou declarar o meu vetor, v, né, ele fala v lá, isso é importante, gente. Usem sempre o nome que ele está usando. Ah, cria uma função aloca. A função vai chamar aloca. Cria um vetor banana. O seu vetor tem que chamar banana. Armazena o vetor v minúsculo. Seu vetor vai se chamar v minúsculo, certo? Então v minúsculo de n, ponto e vírgula. Aqui nós temos o nosso laço para ler o nosso vetor agora. Então i igual a zero, ponto e vírgula. I menor do que n, ponto e vírgula, e mais mais. E a gente começa o nosso laço, printf, para ficar bonitinho, digite o porcentagem de valor do vetor. Lembrando, mais uma vez, se eu colocar i aqui, ó, ele vai falar para o usuário, digite o zero valor do vetor. Não existe zero, zereiro, não. Eu quero primeiro. Então, vou colocar um i mais um aqui só para dar um miguezinho. E aí, scanf, vamos ler aqui do vetor um inteiro, né? Qual vamos ler do usuário? Um inteiro. Aonde que a gente vai ler esse inteiro? A gente vai ler lá onde está a posição. Esse que significa isso? Lá onde está é o endereço, né? Lá onde está meu v de i na memória, certo? Aqui fecha o nosso laço, beleza. Agora a gente vai para a segunda parte do problema. Calcule e exiba a série S. Tá, o que é a série S? A somatória dos valores que vai de 1 até n, de 1 até n, de 1 até n. Então a gente tem que percorrer o vetor para achar esses valores. Então a gente vai ter um for aqui, a gente vai ter um laço. E aí a gente vai somar o que? A fração de i sobre v de i, certo? Então a gente vai ter um laço for, de novo. Agora eu vou copiar isso daqui, porque também ninguém é de ferro. For i de 0 e menor do que n. Ah, lá, mas fala de 1 até n. Tá, 1 até n seria isso daqui, certo? Só que o nosso vetor não funciona assim, né? A nossa primeira posição de memória nossa é a 0. Então a gente tem que começar do 0 e ir até antes do n, tá bom? Então o nosso for vai ter que ser desse jeito aqui. E aí como é que é? Nossa série S vai ser o quê? Ah, aí que vem o pulo do gato, ó. Vai receber S mais alguma coisa. Tá, então eu estou somando o que? Ela mesma. Por quê? Porque, digamos que eu tinha lá no meu. Eu tinha lá na minha. Eu estou somando vários números, né? Então o primeiro é 5, certo? O segundo é 3. Então é 5 mais 3, 8. O outro número é 2. Então eu tenho que fazer o quê? Pegar esse 2 e somar com 8. Então eu vou receber ele mesmo mais 2. É isso que eu estou fazendo aqui, ó.
ele mesmo mais 2. Por isso que na hora de declarar eu já coloco zero. Porque senão eu declaro S, só que o S já vai para uma posição de memória. Perdão. Essa posição de memória pode às vezes ter algum valor. Então é por isso que eu coloco zero, para já começar com zero e a somatória começar nula, certo? E aí assim a gente ir somando os valores. Então eu vou somar com S o quê? I mais 1, porque aí sim é o migué que eu falei. Nossa memória começa no zero, só que ele quer que vai de 1 até N, certo? Porque se eu colocar zero, eu vou ter aqui a minha fração zero dividido por V de zero. V de zero existe, mas não faz nenhum sentido estar o zero aqui no numerador, certo? Então, I mais 1, eu vou dividir isso aqui tudo, por isso que está com parênteses. Eu vou dividir isso tudo por V de I, certo? Então, eu vou pegar 1 sobre a minha primeira posição, tá? Eu não preciso fazer o migué aqui, porque a minha primeira posição é o que eu tenho. Se eu tiver um vetor lá, 5, 8, 7, 3, 6, 9, 8, 1, 2, tá? O que eu quero fazer? Eu quero fazer primeiro o meu 1 dividido por 5, que é o primeiro elemento. Depois 2, né, que é o meu i, 2 dividido por 8. Depois eu quero 3 dividido por 7. Depois eu quero 4 dividido pelo quarto elemento, que é 3. Depois eu quero a quinta posição dividido pelo quinto elemento, que é 6. Certo? Então eu preciso fazer o migué, só que o 5, na verdade, ele é o V de 0. O 8, ele é o V de 1. Então eu preciso dar o migué só nesse numerador aqui, ó, para ele não aparecer 0, mas aqui tá certo, aqui é V de I mesmo, tá bom? Bom, então S recebeu isso daí. Agora terminado o laço, opa, faltou um ponto e vírgula aqui, aí o meu programa não roda, todo mundo me xinga. Agora terminou o meu laço, o que eu vou fazer? Eu vou printar, printf. Eu vou botar um barra N aqui, já para separar ali dos números que eu tava somando, que eu tava lendo. A série S vale 2 pontos. Como é float, como eu declarei isso aqui como float, então ele vai me dar 6 casas depois da vírgula. Eu não quero essas 6 casas, não. Eu quero uma porcentagem, ponto 2 F. Eu quero 2 casas só da vírgula. Fecha minhas aspas, vírgula, vem aqui o meu S, ponto e vírgula, e terminou o meu programa. Vamos ver? Quantos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. A série S vale 5. É isso mesmo. Você pode testar com esses valores aqui que tem que dar 5. Por quê? Porque aí você vai ter 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 4 sobre 4 e 5 sobre 5, certo? Isso daqui é 1, isso daqui é 1, isso daqui é 1, isso daqui é 1 e isso daqui é 1. Na hora que você soma todos esses elementos, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 5. Esse é o nosso programa. Agora a gente vai para o exercício número 11. 11. Ordene um vetor do menor para o maior de 20 elementos escritos pelo usuário. Bom, agora a gente vai lá para o Illustrator para a gente entender como que funciona uma ordenação. Isso aqui é importante. Isso aqui, esse conceito, essa, essa lógica aqui, esse algoritmo, ele caiu na prova 1, tá? Só que ele caiu dentro de uma matriz, só que era ordenação de vetores. Você tinha que tratar a matriz como se fossem vetores, mas o conceito de ordenação era esse. Isso aqui é importantíssimo que você entenda. Se você não entendeu, assista esse vídeo novamente, quantas vezes for necessário para você entender isso, tá bom? Mas eu vou fazer aqui no Illustrator para a gente entender bem, bem desenhadinho, tá? Bom, como é que funciona como é que a gente lê o vetor? O que a gente faz? A gente declara um i, um contador, declara o tamanho do vetor, aqui eu vou trabalhar com 5, só para ficar mais simples, mas lá ele pede 20, né? Dá uma hora de programar, a gente vai programar com 20. E a gente faz o que? Printf, digite os valores do vetor, só para o usuário saber que ele vai digitar, e a gente começa o nosso laço. Como é que funciona esse laço? Bom, esse laço é o seguinte, eu tenho ali o meu vetor, ele está sem
número nenhum. Ele tá VVV, ele tá, sei lá, qualquer coisa que tava na memória antes. E aí eu vou ter o i. O i vai do zero, ou seja, vai da posição aqui V0. Então, o primeiro ele está aqui. Então, eu vou pedir para o usuário. Então, eu vou escanear do usuário o que? Um inteiro. Aonde? Na posição V de i. Meu i é zero. Então, ele vai ler aqui o primeiro valor do meu vetor, que vai ser, sei lá, 8. Né? E aí, eu vou passar para o próximo valor do meu vetor. Agora, terminei de fazer esses comandos aqui dentro do i0. Agora, ele vai passar para o outro i, ou seja, vai acrescentar o i. Então, agora o meu i vai ser 1. Então, eu vou ler o v1. Então, agora eu vou ler, depois do 8, vou ler, sei lá, valor 3, né? E esse i caminha, olha, ele vai passar aqui para o 2, certo? Então, depois do 3, eu vou ler do usuário, sei lá, 5, certo? E aí, depois eu vou ler aqui do usuário o meu valor 3, que aí vai ser o quê? Vai ser 2. Depois o meu i vai andar, vai caminhar e vai passar aqui para a última casa do meu vetor. E aí eu vou ler o valor 1. Tá bom? Vou deixar um aqui lá no último mesmo para dificultar as coisas mesmo para a gente entender, tá bom? Então, agora a gente precisa ordenar o vetor. O que a gente vai fazer para a gente ordenar o vetor? A gente vai fazer o nosso for. Então, for i igual a zero. Igual um forzinho normal, né? Vou até colocar aquele espaço igual eu faço lá no Code Blocks. I menor do que o tamanho do vetor, que é 5, ponto e vírgula, i mais mais. Fecha aqui e cria as nossas chaves, cria aqui o nosso laço, tá bom? O que isso vai fazer? Isso vai criar esse i aqui, então primeiro ele vai cair na posição 0, pá. Só que eu vou ordenar o vetor, certo? Aqui eu vou ordenar, então, mas eu poderia fazer, esse conceito ele serve para qualquer outra coisa que você quiser fazer. Se você quiser comparar isso com algum outro valor, mas assim, olha, pensa bem, ordenar o vetor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 8 e jogar ele lá no final. Eu tenho que pegar esse 1 e jogar ele aqui no começo. Eu tenho que pegar esse 2 e jogar ele aqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar esse 8 com algum outro elemento. Com esse 3, com esse 5. Comparar dois valores. Então, eu preciso de um outro desse daqui. Então, eu vou puxar aqui o que? Eu vou puxar um J, puxar um outro contador para poder comparar. Agora sim eu tenho dois elementos sendo lidos ao mesmo tempo. Só que aí eu preciso comparar com esse, depois eu preciso comparar com esse, depois eu preciso comparar com esse. Então aqui eu vou criar um outro laço. For. Então que é o que? Esse novo que eu chamei J, certo? Só que presta atenção. Esse J ele começa aqui. Eu não preciso comparar i com j nesse jeito aqui, certo? Eu preciso comparar esse i com esse j. Depois esse daqui, depois esse e depois esse. Ou seja, deixa eu deixar essa parte aqui quietinha. Vamos para a próxima, que é mais fácil. Então, j vai até onde? Vai até o tamanho do meu vetor, que é 4, né? Ou seja, j menor do que 5. Né? Ele não vai no 5, ele não é igual aqui, não, só até antes de 5. E o meu J também vai crescendo, ele vai caminhando também, certo? Mas aí, qual que vai ser essa relação aqui? Ele vai do zero igual I? Não, porque quando eu estiver comparando esse número aqui, ó, quando eu estiver ordenando esta casa, eu não preciso vir aqui, porque aqui já foi ordenado. Quando eu começar as ordenações, eu peguei o 1 aqui, o 8 foi para lá. Aí aqui eu coloquei o 2, né? E o que estava aqui? O 3. O 2 e o 3 foi para lá, certo? Agora eu preciso ordenar essa casa. Eu preciso vir aqui? Não, porque essa casa aqui já está ordenada. Então meu J não vai partir do zero. Meu J vai partir da onde? Vai partir dessa casa aqui. E qual é a relação? Olha, veja que essa casa aqui é a V2. E essa casa aqui é a V3, certo? Esse número aqui, se eu tivesse aqui, ó, seria 1 e 2,
que é o meu ponto de partida quando eu estiver ordenando esta casa aqui. Esse meu ponto de partida, quando eu estiver ordenando esta casa aqui, vai ser sempre mais um do que o I. Então, o meu J, ele vai partir de I mais um, certo? Entendeu esse conceito aqui? Isso aqui é importante, qualquer coisa você volta aí e tenta entender de novo. Mas isso aqui é bem importante para que você saia sabendo isso daqui, certo? Deixa eu voltar o meu vetor aqui para onde ele estava. Aqui era um 8, aqui era um 3, aqui era um 2 e aqui era um 1. Tá bom, então agora eu tenho isso daqui. O meu I está no 0 e o meu J está no I mais um, que é 1, certo? Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar o tamanho deles. Então eu vou comparar, eu vou colocar uma condicional aqui. Se o meu V de I for maior do que o meu V de J, né? Eu preciso fazer o quê? Ó, pensa bem, essa é o caso aqui que está no exemplo. Ó. O meu V de I, que é 8, né? O meu V de 0, ele é maior do que o meu V de J, que é 3, né? O J é 1 aqui. Então, isso aqui não está ordenado. Então, eu preciso ordenar isso, certo? Então, eu vou pegar esse 3 e vou jogar ele aqui. Ai, o que aconteceu? Eu perdi o meu 8, certo? Aí entra o exemplo dos dois copos de suco que o Humberto deu lá na aula nossa, certo? Que é? Que é o quê? Você tem um copo cheio de suco de laranja e você tem um copo cheio de suco de uva. Vamos quase lá. Deixa eu botar aqui o copo de laranja e o meu copo cheio de suco de uva. Como é que eu faço para trocar eles? Bom, se eu pegar essa uva aqui e jogar no laranja, você vai misturar os dois. Então eu preciso de um outro copo para poder fazer o quê? Para jogar o de uva aqui, traz o laranja para cá e depois o de uva para lá, tá bom? Então é isso daqui que eu vou fazer para trocar. Eu vou precisar de um outro espaço, uma outra variável. Ó, por falar em outro espaço, eu fiz o J aqui, mas não declarei ele. Então eu vou aqui int, então eu vou colocar um J aqui também. Então eu vou do I do J, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma variável chamada auxiliar. Auxiliar vai ficar aqui agora, quietinha aqui. Deixa eu tirar ela. E ela tem um valor. Depois eu não consigo, então vou colocar aqui A só para eu poder editar depois. Então o que eu vou fazer? Bom, eu quero ordenar esses dois, esse 8 e esse 3. Eu tenho que passar o 3 para cá, para a esquerda, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8 aqui e vou jogar na minha variável auxiliar, certo? Então, qual que é o primeiro comando aqui do nosso if? É auxiliar recebe v de 0, que agora é o meu i. Então o 8 veio para cá. E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar agora o 3 e jogar o 3 aqui, porque eu não perdi meu 8. Meu 8 está guardadinho aqui num temporário, tá bom? Então agora eu vou pegar o quê? O meu V de 0 vai receber o V de 1. Então, meu próximo comando é V de I, que é o meu 0, recebe o V de J, que é 0 mais 1, V de 1. Tudo bem? E agora eu vou pegar esse valor que está na temporário e vou jogar aqui. Então agora aqui vai ser 8. Ou seja, V de J recebe auxiliar. V de J recebe auxiliar. Beleza? Agora então, fecho o meu if aqui. E agora o meu J ele vai vir para cá. Meu V de I, que é 0 ainda, é maior do que meu V de J. Meu J, ele era 1, só que ele acrescentou.
Ele incrementou. Então agora o meu J é 2. É maior? Ele é maior? Não. Então eu não faço esses comandos, certo? Agora o meu J vai andar, ele vai incrementar. O meu V de I é maior que o meu V de J? Sim. O meu V de I é 3 e o meu V de J é 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer os comandos. Auxiliar recebe V de I, que no caso ali é 3. V de I recebe V de J, então aqui vai o 2. V de J recebe auxiliar. O auxiliar está o 3, vou mandar ele lá para o V de J. Então aqui vem o 3. Beleza? Pronto. Então agora o meu J vai incrementar. Agora o meu J vem para cá. O meu V de I é maior do que o meu V de J? Sim. Meu V de I é 2 e meu V de J é 1. Então o que eu vou fazer? Auxiliar recebe V de I. Então auxiliar vai receber meu 2. V de I vai receber V de J. Então o meu J, meu V de J, está lá no 1, vai vir para cá. E o meu V de J vai receber o meu auxiliar, que estava guardado 2, que estava na primeira casa. Pronto. Nós ordenamos a primeira casa do vetor, certo? Agora que ele terminou de percorrer todo o J, agora ele vai incrementar mais um no I. Então, o meu I vai passar para cá. E agora o meu J, ele vai começar... Olha, agora eu mudei o meu I, certo? E agora ele vai fazer todos os comandos que estão aqui dentro para o meu I 1. Eu fiz todos os comandos que estavam aqui dentro para o meu I 0. Agora eu vou fazer todos os comandos que estão aqui dentro para o meu I 1. Quais são os comandos? O for do J começa de novo. Então, o J agora vai ser I mais 1. Qual que é o meu I? Meu I é 1. O meu J agora vai ser 2. Eu vou fazer esse processo para essa casa. Então, de novo, 8 vem para cá, 5 vem para cá e o 8 sobe para lá. Meu J caminha. 5 vem para cá, 3 vem para cá, 5 vem para cá. Meu J caminha. 3 vem para cá, 2 vem para cá e o 3 sobe lá de novo. Agora terminei todos esses comandos aqui. Agora o meu I vai acrescentar de novo. Meu I agora vai ser 2. Então meu I caminhou. Agora vai começar tudo de novo. Meu J agora é I mais 1. Meu I é 2. Então meu J agora vai ser 3. Ó, meu J passando aqui para 3. Mesma coisa. Então o 8 vem para cá. O 5 vem para cá. E o meu 8 sobe lá para casa da direita, onde está o J. Meu J vai caminhar. Meu J incrementou. Maior? É maior. Então o meu 5 vem para cá. Opa. O meu 3 vem aqui. E o meu 5 sobe lá onde está o J. Terminado todos os comandos aqui, terminou todo o meu for do J, meu J acabou, não tem mais para onde andar, o meu I agora vai andar, certo? Meu I agora é 3 e o meu J vai ser 3 mais 1, que é 4, V de 4. É maior? É maior. Então vamos fazer esses comandos aqui. O auxiliar vai receber 8. Aqui onde está o V de I vai receber o V de J. E o V de J vai receber auxiliar que está 8. E agora o meu vetor que estava todo bagunçado está ordenado. Ele sai do laço do I, o I e o J não existem mais. E agora o meu vetor está ordenado, bonitinho, certo? Vamos passar isso daqui lá para o programa? Vamos passar isso lá para o programa. Deixa eu copiar isso daqui. Vamos lá no Code Box. Colamos. Vou só organizar aqui os tabs. Então eu tenho primeiro a declaração do I e do J, né? O meu V 5. Eu vou colocar aqui 20. Printf digite os valores. E é o meu for. Ele vai de 0 até 20, né? É 20 que o exercício está pedindo, né? Ordene um vetor do menor para o maior de 20 elementos. Então eu tenho aqui o meu for do I vai até 20. Eu tenho o for do meu J, I mais um J vai até 20. E aí o meu if está com um tab a mais.
Se for maior, ele vai fazer esses comandos. Tudo bem? E aí eu fecho aqui o laço do meu if, eu fecho aqui o laço do meu for, eu fecho aqui o laço do meu primeiro for. Agora eu vou printar isso daqui, eu vou printar para a gente saber que deu certo, né? Então eu vou printf, primeiro só uma frasezinha bonitinha, barra n, números em ordem crescente, barra n, fecha daqui, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer um for basicão agora, para imprimir eu preciso só do meu i, então i vai de 0, i menor do que 20, ponto e vírgula, i acresce, aqui vai o meu laço, então eu vou printar, que vou printar porcentagem de espacinho para não juntar um no outro, né? E vírgula, v de i, fechou, ponto e vírgula, e termina o nosso programa. Vamos conferir isso daqui? Printf, o que foi? Foi na hora de eu colocar piada do Illustrator? Foi, não reconheci, as aspas aqui estão diferentes, porque eu copiei lá do Illustrator. Você viu que ele, ó, a aspas que ele copiou, ó, tá vendo? Essa aspas deitada, essa aspa deitada aqui tá errada. Foi isso que deu o problema. Então eu vou colocar as aspas de novo aqui pelo teclado. Ele vai reconhecer as aspas certas. As aspas de novo. Agora não é possível, né? Auxiliar não foi declarada. Eu esqueci de declarar auxiliar aqui, ó. Nos meus inteiros, certo? Então auxiliar tem que estar declarada. Agora não é possível. Digite os valores. 8. O que faltou? Faltou o e-comercial aqui, gente, perdão, tá vendo? Aí meus programas não rodam, agora você tá me xingando, né? Mas calma que agora não é possível que não tem mais erro nenhum. Digite os valores: 8, 3, 1, 9, 12, 7, tá vendo? Tô digitando bagunçado, tá tudo torto aqui os valores. A gente tem que digitar 20, 10, 11, 13, 17, 22, 5, 28, 31, números na ordem crescente. Ele fez todos, inclusive os que estavam iguais, tá bom? Acabou o nosso programa, acabou vetores. E igual eu falei, eu vou resolver só esses, porque tem muita coisa para ser gravada. Mas se você não conseguir resolver nenhum desses exercícios, você me chama, tá?